Ô de casa, dá licença, está começando mais um podcast Nutrição de Safras da nossa editoria Feras do Agro. Nessa editoria, a gente convida feras do setor para falar de assuntos tão importantes para a gente. Bom, aqui comigo hoje tem o Lucas Codonhoto, que é engenheiro agrônomo e gerente de culturas na Mosaic. Seja bem-vindo mais uma vez, Lucas. Obrigado, Débora. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. É muito satisfatório estar aqui com vocês. Excelente, Lucas, seja muito bem-vindo. E para acompanhar o Lucas, para falar de mercado, ele também já esteve conosco aqui algumas vezes, Leonardo Razeira, que é gerente de inteligência de mercado também na Mosaic. Bem-vindo de volta, Léo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, gente. Isso mesmo, pessoal. Então vamos começar? Bom, o assunto desse episódio de hoje está fantástico. A gente vai falar sobre a soja. Em 2024, ela está comemorando 100 anos no Brasil. 100 anos que passou por muita coisa, por muitos desafios agronômicos, mercadológicos. Por isso que eu tenho dois convidados aqui tão importantes para falar um pouquinho desse cenário desafiador que está começando. Lucas e Léo. Eu queria começar sabendo um pouco do balanço de 100 anos de soja no Brasil. Vocês podem trazer um pouquinho da perspectiva dentro do expertise de vocês? A história da soja no Brasil é uma história de sucesso e muita superação. Sim. A entrada oficial é considerada 1924, então nós estamos comemorando agora os 100 anos da entrada da soja no Brasil. Mas anteriormente a isso foram feitas tentativas, mas que não deram muito certo. 1891, aproximadamente, foi feita uma tentativa de trazer genéticas, as variedades dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos para a Bahia, e as plantas não conseguiram se adaptar, já é possível imaginar isso, né? Uma condição climática muito diferente. Sim, verdade. Uma década depois, foi feita uma nova tentativa, aí trazendo genéticas para São Paulo, pensando muito em forragem para gado. Foi um pouco melhor, mas também não deu muito certo. E só então, em 1924, aí foram trazidas novas variedades do sul dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul. E aí, por questão climática, as plantas se adaptaram melhor. Muito parecido o clima. E aí, então, foi o início de um desenvolvimento. Ela entrando, você imagina quando você muda de cidade, né? Você primeiro precisa de uma adaptação ali para depois ter um crescimento. Sim. Com a soja foi a mesma coisa. Ela primeiro se adaptou, passou por muitos anos ali sendo tratada como forrageira. Imagina que não se via o potencial da soja na época como grãos. Todo esse potencial hoje que nós vemos como grãos, na época se via como uma planta forrageira para alimentação animal. Ficou algumas décadas assim. Ali começou a se trabalhar ela como grãos. É até engraçado a gente ouvir as primeiras produtividades da época, ali por 1950 aproximadamente, 11 sacas por hectare. E hoje nós temos uma média de aproximadamente 60 sacas por hectare. Olha como cresceu, né? Exato. E aí foi um crescimento que precisou de muito ajuste, muita adaptação. Com certeza. Hoje, com essas grandes produtividades, a soja é o principal pilar do agronegócio brasileiro. Hoje a gente fala de cerca de 180 milhões de toneladas produzidas. O Brasil é o maior exportador, o maior produtor do mundo inteiro. Sim. Hoje, todos os grandes países consumidores de soja usam a soja brasileira. A soja brasileira ela tem competitividade, ela tem qualidade, tem segurança que vai receber esse grão. Então, hoje a soja sustenta muito o agronegócio brasileiro. Claro que tem uma série de desafios, oscilações de preços, grandes competidores, nosso vizinho, Argentina, tem os Estados Unidos, mas o Brasil se destaca muito aí na produção de soja. Perfeito, pessoal. É um balanço de sucesso, igual disse o Lucas aqui no começo da resposta. Bom, o Brasil, nos anos 70, conseguiu se adaptar bem em latitudes mais baixas, o que foi uma verdadeira virada de chave para o nosso país. E um ponto no meio de tudo isso é o nosso potencial exportador no momento da entre-safra americana. É isso mesmo, Léo? Exatamente isso. Em 1970, teve um marco importantíssimo para a soja brasileira. O Lucas comentou, né? A soja ela já foi no passado, foi tentado o plantio na Bahia, foi tentado o plantio no Sudeste, mas por conta do clima, solo, enfim, não era possível realizar esse plantio. Sim. Em 1970, alguns pesquisadores, principalmente da Embrapa, eles fizeram alguns estudos que permitiram que a soja fosse implantada no Cerrado. Só para ter uma ideia de quão importante é a soja no Cerrado, acho que, se eu não estou enganado, entre 85 e 2020, ela cresceu mais de 1000% a área plantada. Hoje a gente fala de 20 milhões de hectares ali no Cerrado de soja. Coisa. É muita soja. Sim. A principal região produtora de soja é, de longe, ali o Mato Grosso.
É Mato Grosso junto com o Cerrado. Claro. E pegando o gancho que você comentou entre a safra americana, isso garantiu que o Brasil fosse, de fato, um dos principais fornecedores de soja no mundo. Hoje a gente tem a capacidade de produzir praticamente o ano inteiro. Então a gente, como eu falei anteriormente, né? Além da soja brasileira ter a qualidade, o Brasil se torna um fornecedor extremamente confiável, com a soja extremamente disponível para que seja entregue nesses mercados consumidores. Perfeito, Léo. E aproveitando, como você mesmo disse, a gente ter soja disponível, né, de janeiro a janeiro, é um desafio agronômico, não é mesmo, Lucas? Produzir tanto em tanto tempo em condições tão adversas. Pode compartilhar um pouquinho também dessa evolução agronômica da planta? Com certeza. Imagina você, a soja entrando, já estava adaptada para o clima, né? Entrando no Brasil, deu certo o clima, mas ela tinha que se expandir para ir para outras regiões, como no Brasil a gente tem vários climas, né? Até parece vários países. Então, como foi importante nessa época desenvolver a adaptação genética, melhoria genética, para conseguir que as variedades que produziam bem no Rio Grande do Sul também produzissem no Cerrado. Sim. E aí foi um tempo de crescimento ali, de desenvolvimento, para obter-se variedades mais produtivas nessa situação de clima. E para produzir mais também, ela teve que se alimentar mais. Sim. Os solos também do Brasil são muito intemperizados, são solos ácidos, são solos pobres por natureza, né? Então é necessário fazer uma correção de solo para corrigir a questão de acidez. É necessário suprir a quantidade de nutrientes que o solo não consegue fornecer para aquelas altas produtividades. A gente tem que suprir com fertilizante. Sim. E esse suprimento com fertilizante possibilitou as médias de produtividade aumentarem bem significativo, como a gente tem visto hoje em dia. Fantástico. É um super reconhecimento. E aproveitando, a gente realmente aprendeu a produzir soja aqui no Brasil, né, pessoal? E isso acaba gerando uma demanda muito grande, não só no Brasil, como no mercado internacional também, não é mesmo? Exatamente. Deixa eu dividir a resposta em duas. Primeiro, falando do mercado doméstico. Sim. Hoje, cerca de 40% da soja ela é usada aqui dentro. Ração, biocombustível, enfim, a próprio óleo de soja. Então, tem um mercado crescente, um mercado super importante aqui dentro. Mas o que acaba virando a balança, que é a maioria, é o mercado internacional. Sim. Vou resumir aqui um pouquinho. Vamos pegar a China. A China é o principal importador de soja brasileira. 60% da soja que a gente exporta é para lá. Eles usam muito para ração. Eles têm uma produção bem grande ali de suínos e de aves. Então, eles necessitam muito dessa soja, seja brasileira, seja americana, enfim, mas precisam muito dessa demanda de soja. E ali, acho que o grande asterisco do mercado de soja, porque ali é realmente onde existe o maior consumo. Sim. E pelo menos quando a gente analisa os dados, as informações que a gente tem disponível, a gente pode sim crer num crescimento. Obviamente não tanto que nem a gente viu nos últimos anos, mas pensando globalmente, a China é hoje o país que tem o maior potencial de crescimento. Mesmo um pouco mais moderado, ali de fato é onde existe um potencial bom para a soja brasileira entrar. Não só a China, mas também existe a parte da União Europeia. A União Europeia também é um grande player, é um grande consumidor de soja e grande parte da nossa soja também vai para lá. Ali eles também usam bastante para ração, só que ali a tendência de crescimento é um pouco menor do que a gente vê na China. Sim. Eles têm uma política um pouco mais autossustentável do que a China, então existe sim um potencial de crescimento, mas talvez não tão grande quanto a China. E também tem outros países correndo por fora, tem Tailândia, Japão, Coreia do Sul, também são países que recebem a nossa soja, mas com um potencial de crescimento um pouco menor. Em linhas gerais, a gente tem um consumo muito bom no mercado doméstico, como eu falei, né? Biocombustível, ração, enfim, próprio óleo de soja. E externamente, no mercado chinês, no mercado da União Europeia, a oportunidade é ainda maior. Então, eu vejo, sim, um crescimento favorável nos próximos anos para esse consumo de soja. Excelente, excelente. Ou seja, um potencial enorme. Enorme. Não é mesmo, Léo? Complementando essa questão do Léo aí de tanta produção, né? Como que a gente consegue contribuir, todos os setores que estão ligados à agricultura, contribuir para essa maior produtividade? Estava comentando da questão de melhoria genética, né? De seleção de plantas mais adaptadas ao clima. Sim. Mas os outros setores também precisaram contribuir. Ninguém cresce sozinho, né? Exato. Pesquisa fez o melhoramento genético. As empresas de semente também tiveram que se adaptar para a produção de sementes ficar mais especializada. Empresas de insumos, fertilizante teve que ser mais
eficiente, mais concentrado, que entrega os nutrientes de uma forma mais precisa, de uma forma química mais precisa para a planta. Então, todos os setores precisaram evoluir também para dar esse suporte para a soja ter esse crescimento todo. Sim, não, com certeza. Excelente. A gente falou muito um panorama, né, de 100 anos de soja, o presente atual que a gente tem entregado uma soja de qualidade, o mercado vem demandado por essa soja. Só que a gente sabe que para a gente continuar nessa régua elevada, a gente tem que pensar em sustentabilidade. E aí já entra na minha próxima pergunta para vocês. Como o Brasil está se adaptando às demandas por soja sustentável? A gente comentou dos principais mercados internacionais são consumidores da soja brasileira. Como eu falei, um dos principais é a União Europeia. Sim. E ali é extremamente importante essa produção sustentável. Hoje existem algumas certificações que garantem a produção sustentável da soja brasileira. E hoje o Brasil vem se preparando o produtor brasileiro sabe da importância de ter essa certificação para garantir a abrangência do mercado como um todo. Por mais que a China, que equivale a 60% da exportação, a União Europeia é uma parcela muito grande. Sim, então, o produtor brasileiro sabe que ele precisa dessas certificações para que ele consiga acessar esse mercado. E, além disso, também é extremamente importante o produtor pensar na agricultura de precisão. O manejo correto, na dose correta. Não é mesmo, Lucas? Certamente, porque vamos falar um pouco sobre sustentabilidade, do ponto de vista de produção, né? Sim. O que é isso? Você conseguiu produzir bem esse ano, produziu uma quantidade boa de soja, e ela foi sustentável. O seu manejo permitiu que o meio ambiente te permitisse você plantar de novo o ano que vem. Então, isso é a sustentabilidade. Você conseguir produzir bem, respeitando o meio ambiente, usando os recursos que estão à sua disposição. Sim. Mas tem um segredo aí também, usando a quantidade necessária, né, Débora? Sim. Porque você usar o fertilizante está em linha com sustentabilidade? Está. Mas para ele estar em linha, você tem que usar o fertilizante que você precisa, o nutriente, né, o nitrogênio, fósforo, potássio, na dose necessária, ajustada para a planta, não usar nem mais nem menos, porque aí sim você vai perder a sustentabilidade. Você pode ou contaminar o meio ambiente com excesso de nutriente, ou você produzir menos, e você colocar na forma química, você colocar na forma ou na linha de plantio ou em cobertura, que aquele solo permite, que aquela condição ambiental permite, Sim. respeitando os limites ambientais, a gente consegue produzir bem e consegue manter o meio ambiente ali saudável para que a população que está ali vivendo viva bem, para que os alimentos saiam dali com qualidade e na quantidade necessária para a gente sustentar e alimentar todo esse pessoal que precisa. Não, perfeito, pessoal. Então, olhando para tudo que vocês nos trouxeram, a gente tem um mercado cada vez mais exigente, né? Ou seja, o produtor que quer vender para esse mercado, ele precisa se adequar. E a sustentabilidade, que vai desde o manejo até a colheita. Quais são os desafios e oportunidades que o produtor encontra nesse caminho? Eu acho que um dos principais desafios do agro como um todo é a expansão da área. Hoje, o agro como um todo, ele tem uma limitação de expansão de área. Existem regiões, principalmente ali no sul, que nem tem mais para onde crescer. Então, hoje eu vejo o principal desafio é produzir mais com menos. Sim. Então, na área que você já tem, na área que o produtor já planta, tentar produzir ainda mais sacas dentro dessa mesma área. Perfeito. E o quanto mais? Qual é o limite, Débora? Pergunto para o Léo, também pergunto para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Qual é o limite de produção, de produtividade da soja hoje? Boa pergunta. Esse que nós estamos, de 60 sacas aí de média, é o limite já? Não, ela pode mais. Sim. E é nosso papel também contribuir para a busca desse mais. Tem uma instituição muito interessante chamada SESB, que faz todo ano um desafio de produtividade. Ela inscreve produtores rurais. Sim. E aquele que consegue uma maior produtividade na soja é premiado. Já tem produtores que conseguiram mais de 140 sacas por hectare de soja. É muita saca. Imagina isso, né? 140 sacas, ela mostra que pode produzir. Sim. Agora, o desafio é como ajustar o nosso manejo da fazenda para que produza isso de forma econômica, né? Que também isso dê retorno para o produtor rural. Produzir mais com menos, no sentido de colocar a quantidade que precisa e da forma que precisa, na forma química que precisa. Eu acho, Lucas, que a oportunidade está exatamente aí. Eu acho que a resposta da produção, produzir mais com menos, é literalmente fertilizante. É literalmente usar a tecnologia adequada, produtos de alta performance, que garantem esse extra, garantem casos como essa de mais de 100 sacas para o produtor. É usar a tecnologia, fertilizante com a tecnologia certa para a cultura correta.
Bom, excelente. Eu acho que aqui a gente fechou com uma solução, que é a questão dos fertilizantes, que são um grande aliado. A gente aqui da Mosaic adora esse assunto, inclusive a gente já vai entrar nele. Lucas, quais são os nutrientes que são essenciais para a cultura da soja, para garantir não só a sustentabilidade, garantir que não só produzir mais em menor espaço? Quais são essa fórmula química aí, pensando num balanço, numa soja que produz rentabilidade para o produtor no final do dia? Para soja ou para qualquer cultivo, a gente sempre fala aí nos macronutrientes, né, nitrogênio, fósforo, potássio, que ela absorve em maior quantidade. Os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio, mas tem também os micronutrientes, que ela absorve em menor quantidade. Mas todos eles são importantes para a planta. Se faltar algum, a produtividade vai ser limitada por aquele que está faltando. O que é importante? Hoje se fala muito em equilíbrio. Não adianta eu aumentar o nitrogênio, aumentar o fósforo, aumentar o potássio do cultivo que eu estou plantando, né? É importante pensar no equilíbrio. A quantidade de fósforo em relação ao potássio, em relação a zinco, está adequado? Se eu consigo chegar próximo àquele patamar, consigo uma alta produtividade. Hoje já não é mais suficiente colocar nutriente, Débora. É necessário a gente estudar como que a planta absorve. Sim. Como que esse nutriente se comporta no solo. Dentro da planta, se ela é móvel, se ela é imóvel. Claro, quais são os mecanismos de absorção, né? Em que momentos a soja vai precisar mais do potássio, vai precisar mais de um boro, de um enxofre. E a gente tem que entender o metabolismo todo dela. E como que também no solo esse nutriente se comporta. O enxofre, por exemplo, ele não fica parado no solo, ele é arrastado com muita facilidade pela água. Sim. Como que você vai conseguir fornecer enxofre em momentos importantes para a produtividade, como ali o enchimento de grãos, porque o enxofre é importante para a produção de óleos, proteínas, Sim. que é o que vai dar o peso do grão. Como que eu consigo levar o enxofre nesse momento que ele vai impactar realmente na produtividade? E aí os fertilizantes precisam se adequar para isso, para conseguir entregar os nutrientes na forma química necessária e no momento necessário. Isso já vai além de quantidade de nutriente. Exato. É como entregar esse nutriente para as plantas. Sim, e hoje no mercado, né, Lucas, a gente encontra uma grande variedade de fertilizantes disponíveis para os produtores. Então, o processo de escolher o melhor insumo para a sua lavoura passa por esse entendimento, né? Saber quais nutrientes são importantes, em que momento, para ter certeza que a planta vai receber o que ela precisa para garantir essas altas produtividades que a gente comentou. Sim. Um outro ponto importante de ser ajustado é o manejo da propriedade. Tem propriedades grandes que aplicam pela grande demanda ali de aplicação, tamanho de área. Tem propriedades que precisam aplicar em cobertura, por exemplo. E aí o fósforo funciona de um jeito, aplicando em cobertura. Sim. O potássio de outra. Exato. De outra forma. Mas é importante saber também quanto eu tenho no solo, para saber se eu aplicando cobertura ou na linha de plantio, isso Sim. vai permitir que a soja receba o nutriente nesse momento, nesse ciclo aqui, ou estou adubando o sistema que vai ficar mais a longo prazo. É um ponto importante também da gente sempre comparar. Análise de solo, para ver o que eu tenho no solo já disponível, e aquilo que eu vou colocar de suplemento via fertilizante. Sim. Vai me permitir quanto, né? A gente tem, em literatura, algumas planilhas de extração e exportação. Sim. Extração, quanto que a soja vai precisar extrair do solo para produzir, e exportação que sai no grão depois. Então, eu sempre vou ter nutrientes saindo da área que vão nos grãos. Se eu não coloco pelo menos o que a planta vai extrair para aquela produtividade que eu quero, eu não vou chegar naquela produtividade. Se o solo não consegue me entregar, se o fertilizante que eu estou colocando permite lá 60 sacas, eu não vou chegar nas 100. Só se eu colocar mais nutriente para isso, né? Sim. Um outro desafio muito interessante. Hoje as cultivares estão cada vez mais com um ciclo mais curto, porque isso melhora muito o manejo. Se ela fica menos tempo no campo Sim, exato. e ainda assim produzindo altas produtividades, significa que ela vai precisar absorver os nutrientes num período mais curto de tempo. Sim. Os ciclos mais longos, ela ficava mais tempo ali, procurando explorar o solo, conseguindo absorver esses nutrientes. Se agora ela fica menos tempo, então o nutriente também tem que ser absorvido nesse menos tempo. Sim, sim. Os fertilizantes que a gente tem utilizado, eles têm a solubilidade adequada para que ela consiga absorver nesse menor curto de tempo. É um fator importante também para a gente considerar. Não, excelente, Lucas. Inclusive, você que está nos assistindo, a gente tem uma tabela lá no site do Nutrição de Safras de extração e exportação de nutrientes. Então, se você tem dúvida quanto que a sua cultura vai vir a extrair e a exportar de nutrientes do seu solo, é só você acessar, a gente vai deixar o link disponível para você ter essa noção da importância de você adubar e garantir que a sua cultura vai chegar na produtividade desejada. Bom, pessoal, e tem uma pergunta que a gente que está trabalhando com conteúdo sempre recebe. Fertilizante é tudo igual, Lucas? Não é tudo igual, Débora. Tem uma variabilidade grande aí no mercado. O produtor, às vezes,
olha muito o preço, isso é importante, com certeza. Sim. Mas além do preço, é importante olhar a solubilidade desses nutrientes, que forma química que eles são entregues para a planta, porque pode ser que você ache um fertilizante muito barato e a hora que você vai ver quanto ali está solúvel realmente, o solúvel quer dizer quanto que o nutriente vai conseguir ser dissolvido na água e a Sim. planta vai absorver o que está na água. Por isso é tão importante essa questão. E aí você vai conseguir realmente retorno em produtividade desse investimento que você está fazendo. Se você tem uma baixa solubilidade e você pagou barato nesse fertilizante, pode ser que saia caro no final, porque sua produtividade não vai ser aquela que você deseja, vai ser baixa. Sim. E esse custo não se pagou. Perfeito, Lucas. A gente começa a reparar, principalmente nesse ano, entradas de alguns produtos de origem asiática que têm exatamente esse ponto que você comentou, da baixa solubilidade. Isso tem o produtor vai olhar, poxa, muito mais barato, compensa. Só que quando você coloca na ponta do lápis, quando você faz o cálculo de nutriente, coloca na planilha, você percebe que você não vai garantir a produtividade com esse tipo de produto. Sim. A gente comentou de produzir mais com menos, mas para produzir mais com menos, você precisa sim de um fertilizante que tenha a tecnologia embutida dentro dele. Não adianta você pagar barato Exato. em algo que não vai trazer o retorno necessário. Perfeito. É isso mesmo. Essa é uma dica de ouro, hein, pessoal? E aproveitando a presença do Léo, gerente de inteligência de mercado, a gente tem que entender mais. Eu adoro esse assunto, porque eu sempre aprendo demais. Léo, como o preço dos fertilizantes, eles impactam no custo de produção da soja? Boa. Ainda mais agora, né, nesses tempos tão desafiadores. Boa. Hoje, principalmente depois da guerra, o fertilizante é um dos principais pilares do custo do produtor. Falando de insumos, é o maior. Sim. Claro que depende muito da região, depende do manejo, mas em média, 20% a 40% de todo o custo da lavoura é o fertilizante. Então, é super importante que o produtor tenha uma estratégia correta de compra de insumo, ele saiba o momento de comprar, antecipe as compras para garantir esse produto, porque por o fertilizante compor uma parcela tão grande dentro do custo, qualquer oscilação de preço, principalmente para cima, isso impacta diretamente a margem do produtor. Eu já vi casos onde o fertilizante foi o que deu a diferença para o cara sair com lucro no fim da safra. Então, é importante demais essa estratégia de compra de fertilizante. Não, muito bom. Eu acho que faz toda a diferença. E tem um ponto que eu acho que tem acontecido muito atualmente, que é esperar o momento ideal para comprar. Tá todo mundo esperando o momento ideal, vai melhorar, vai abaixar. Eu acredito que existam hoje ferramentas, existem dados, existem formas do produtor se respaldar na hora de tomar uma decisão de compra de fertilizante. Você pode comentar um pouquinho pra gente, Léo? Claro. Essa é a principal dor de cabeça do mercado de fertilizante como um todo. Acabei de comentar, o fertilizante representa uma parcela muito grande do custo. Então, o produtor, ele sempre aguarda o melhor dos momentos para ele ter uma rentabilidade melhor. Só que não necessariamente esperar significa que ele vai ter uma rentabilidade melhor, que ele vai ter um preço melhor. Exato. Muitas vezes, inclusive recentemente, a gente viu preços invertendo, subindo e prejudicando demais aquele agricultor que esperou. Como você falou, tem diversas ferramentas e informações hoje na mídia que apoiam e dão um suporte ao produtor para ele tomar a decisão correta. Eu sou obrigado a falar da minha opinião, a principal, que é o IPCF. Sim. O IPCF é um índice divulgado pela Mosaic que ele resume justamente isso. Ele pega as principais tendências de commodities agrícolas, cruza com as tendências de preços de fertilizante e aponta para o agricultor se está no momento bom ou ruim para a compra de fertilizante. Eu sempre falo, baixou de 1, é um momento especial para a compra de fertilizante. Tá num patamar muito bom para a compra desse adubo. E como eu falei, né, aquele cara que acaba esperando, pode ser que ele tenha uma virada de chave e no mês seguinte, coisa de um mês mesmo, os preços de fertilizantes subam 10, 20 dólares e essa curva vira. Então é importante demais. Claro, o produtor sempre está antenado nas principais informações de mercado, mas eu sugiro fortemente que ele esteja principalmente antenado ao IPCF. Sim. O IPCF deveria ser a bíblia dele para compra de insumo. Vai garantir que ele compre no momento certo, que ele então garanta o bom sono, garanta a segurança, a rentabilidade dele e ao mesmo tempo a disponibilidade do produto. Sim. A gente falou no podcast anteriormente o quão impactante é essa questão do produtor segurar para comprar esse fertilizante. Primeiro, como eu falei, tem a questão que tem um risco, é uma loteria, pode ser que suba o preço na próxima semana,
Mas, ao mesmo tempo, aquele produtor que espera para comprar adubo, pode ser que ele não tenha fornecimento. Exato. 80% do nosso fertilizante é importado. Qualquer problema que aconteça no continente africano, nos Estados Unidos, a guerra da Rússia, isso impacta diretamente o fornecimento de fertilizante aqui. Então, a estratégia, claro, saber o momento certo de comprar, mas antecipem as compras que vocês garantem um bom sono. Tudo que é bem planejado não sai caro. Perfeito. Tem um limite, sim, né, Léo, de espera, porque Com certeza. o fertilizante tem que chegar de navio, tem que descarregar, Exato. tem que processar, então tem um limite. Posso aproveitar e fazer uma pergunta para o Léo também? Claro. Porque é comum a gente pensar, né, Léo, no mercado. Ó, o preço dos grãos está baixando, o fertilizante vai baixar também. E não é tão direto assim. O preço do grão é um dos fatores, mas tem outros fatores também que influenciam nesse preço do fertilizante. Você poderia falar um pouco para nós? Quais são esses fatores? Perfeitamente. Óbvio, como você bem comentou, o preço da commodity agrícola acaba impactando o preço do fertilizante. É uma escadinha. Se um sobe, o outro desce, acabam acompanhando. Mas, além disso, existe todo um cenário externo do mercado global que impacta diretamente os preços. Para mim, o que mais resume são os tenders. Quando o governo subsidia a compra de insumos para o produtor. E são compras enormes. O mercado chinês, o mercado indiano fazem muito isso. Então, a partir do momento que o mercado sabe desses tenders, como eles vão ser, qual que é o volume que vai acontecer, isso tem impacto diretamente no fertilizante, mesmo que a commodity agrícola não mexa um centavo. Então, não adianta ele só pensar, olhar só o preço da commodity agrícola e achar que o preço de fertilizante acompanha. Não necessariamente. Existem outros diversos fatores que também puxam o preço de fertilizante. Falei do tender, mas também a gente pode pensar, vamos pegar o nitrogênio. O nitrogênio, ele é altamente correlacionado, amônia. Então, ele é altamente correlacionado com o petróleo. Qualquer mudança em petróleo afeta também diretamente o preço de nitrogênio. O nitrogênio é um dos que mais tem fatores que influenciam o preço. Sim. Então, eu já ouvi essa afirmação várias vezes, Lucas. Não, só vou olhar o preço de commodity, está 10. Não necessariamente. Existem, sim, fatores tanto de produção quanto fatores do próprio mercado que influenciam esse preço de fertilizante. Uhum. Você, produtor que está nos assistindo, agora é uma pergunta muito importante. Que fatores que os produtores rurais têm que levar em conta na hora de comprar o fertilizante para sua lavoura? Essa pergunta é excelente, Débora. O que levar em conta? O preço é um fator muito importante e é o primeiro que o produtor pensa. Sim. Mas o preço é relativo, porque que dose que você vai usar esse fertilizante por hectare? E isso aí está diretamente associado com a concentração. Um fertilizante menos concentrado, você vai precisar de mais volume para colocar a mesma quantidade de nutriente. Se você tem um fertilizante mais concentrado, mais quilos de fertilizante por tonelada, de nutriente, né, por tonelada, você precisa de menos volume de fertilizante e uma dose pequena coloca a mesma quantidade de nutrientes. Uma coisa interessante do produtor rural fazer é o custo por hectare. Procurar ver o custo da tonelada do fertilizante, o custo da dose, que dose que você vai usar por hectare, e o custo dessa dose desse fertilizante, quanto que por hectare vai sair esse investimento. Excelente. Outra questão, solubilidade. A gente já falou bastante sobre isso. Na etiqueta costuma vir, né, informações de matérias-primas utilizadas, mais informações técnicas dos fertilizantes, mas as páginas das empresas produtoras também estão aí com informações importantes. Inclusive, a sugestão muito boa é você checar como que são os resultados de pesquisa dessas linhas de fertilizantes, como que costuma ser o retorno dela em produtividade, para que, além do custo por hectare, você conseguir também fazer uma expectativa de produtividade, para saber se esse custo vai ser coberto por esse investimento, né? Quanto eu vou investir por hectare. Eu tenho uma perspectiva de pagar esse investimento, ter uma sobra líquida ainda ali desse investimento que eu estou fazendo. Lucas, se você me permitir um gancho, só um comentário que eu gostaria de fazer, além de todos os fatores que você comentou, eu acho que também é importante o produtor saber a origem desse fertilizante que ele está comprando, da qualidade do fertilizante. A gente sabe que existem alguns fertilizantes que têm uma qualidade um pouco mais baixa e acabam, não diria atrapalhando, mas prejudicando a adubação na lavoura do produtor. Então, acho que além de todos esses fatores que você comentou, é também entender com o seu distribuidor qual é a origem do produto, qual é o nível de qualidade que é garantida dessa empresa. Isso é um fator super importante também para reduzir a dor de cabeça que o produtor possa ter
quando ele vai fazer a adubação. Inclusive, pessoal, a gente tem a questão do enchimento de fertilizantes, que é uma prática regulamentada pelo MAPA, de até 10%. É permitida, mas não é benéfica para o produtor rural. Empresas como a Mosaic não a praticam. Não é verdade, Lucas? Exatamente, Débora. O fertilizante é permitido, é alguma coisa que você coloca no fertilizante para dar peso, mas não fornecer nutriente. Que é você coloca matérias-primas concentradas ali e para completar o volume, que é sempre feito para 1.000 quilos, uma tonelada, completa-se com algo que dê peso, mas não dê nutriente, para você manter lá o NPK necessário. Só que você imagina do ponto de vista da planta, que vai receber esse fertilizante. Sim. Quando você mistura isso, 10% ou mais, tem umas formas que usam, dá para fechar até com mais. São grânulos ali que você está colocando na linha de plantio ou em cobertura que não vão levar nutriente. Então, perfeito. As plantas não vão receber quantidades uniformes de nutrientes. E é isso que vai importar no final das contas, porque o nutriente ali na raiz da planta é o que vai fazer ela produzir. Então, a uniformidade de aplicação é muito importante. Sim. O Mosaic, como você citou, não usa enchimento. As fórmulas todas são sempre fechadas com matérias-primas, mais e menos concentrada. Perfeito. O super simples, ou MAP, DAP, com outras matérias-primas, mas sempre dosando ali para fechar o NPK necessário. Sim. Mas para todas as matérias-primas ali conterem algum tipo de nutriente, pelo menos. Não, excelente. E Lucas, aproveitando aqui, apresenta pra gente alguma tecnologia do portfólio da Mosaic que passa por todos esses pontos positivos que a gente conversou até aqui. A Mosaic é uma empresa que busca sempre tecnologias mais avançadas possíveis para entregar para o produtor soluções. Não só levar nutrientes por hectare, mas levar soluções. A gente comentou muito sobre isso, né? Entender que momento que a planta vai precisar desse nutriente, como que ele funciona lá no solo, para o fertilizante conseguir entregar da melhor forma possível esse nutriente para a planta na hora que ela precisa. Um lançamento muito interessante da Mosaic Fertilizantes é o Performa Bio. Ele tem alta concentração de nitrogênio e fósforo, aí tem fórmula com potássio, sem potássio, mas sempre um alto teor de enxofre. Esse enxofre também é entregue durante o ciclo da cultura, do plantio até a colheita. E ele tem um grande diferencial, que ele tem um composto orgânico também envolvendo esse fertilizante. E esse composto orgânico colabora com a absorção dos nutrientes. As plantas, para absorver nutrientes, a gente imagina que a raiz vai absorver apenas nutriente. Sim. Mas não, ela interage com o solo. Ela também exuda, é o termo técnico que se diz, né? Ela coloca para fora alguns compostos orgânicos ali que reagem com os nutrientes do solo e ajudam ela a absorver. Ela interage com esse meio onde ela está. Sim. O Performabio ele já tem alguns compostos orgânicos ali que imitam esses compostos que a planta exuda. Então, isso ajuda, de uma forma geral, a absorção dos nutrientes ficar mais eficiente. E isso não é apenas um conhecimento técnico, um conceito técnico. Isso resulta em mais produtividade mesmo, medida, confirmada, com pesquisa científica, tudo certinho, para provar que ele resulta em soja, está em torno de 5,1 sacas por hectare, Débora. Se você compara com uma adubação convencional, o Performabio traz mais sacas por hectare. Por isso que eu achei tão importante citar para o produtor rural olhar o custo por hectare. Porque às vezes você olha o preço da tonelada do fertilizante, mas colocando no papel, quanto que você vai usar por hectare? E o retorno que ele pode te trazer, esse custo será que não vai ficar muito mais barato no final das contas se você produziu mais, apesar do fertilizante? Esse resultado, Débora, de 5,1 sacas aí de resposta é uma média e é testado no Brasil todo. Né? Para vários tipos de solo e vários tipos de clima. Então, é um produto que realmente tem um potencial superior aí de entrega para o produtor rural. Excelente, pessoal. É a Mosaic sendo mais uma vez aliada do produtor e ajudando a produzir os alimentos que o mundo precisa. Bom, pessoal, a prosa tá muito boa, mas estamos chegando ao final. Eu queria agradecer mais uma vez vocês dois que já estiveram com a gente aqui em áudio, agora em vídeo, para esse podcast, duas feras do agro. Léo, Lucas, muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-los aqui novamente para mais conversas tão proveitosas como essa. Eu que agradeço a oportunidade, estarei ali aguardando ansiosamente essa próxima conversa nossa. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, pessoal, que está com a gente. E também estou à disposição para um próximo convite. Estou esperando já. Bom, pessoal, para você que está nos escutando e nos assistindo, vamos deixar disponível na descrição desse episódio as informações que foram disponibilizadas pelo nosso time. Tanto informações sobre o IPCF e a calculadora de extração e exportação de nutrientes. O podcast Nutrição de Safras está disponível em todas as plataformas de streaming e a gente aguarda vocês na próxima.